Deus seja louvado. Quantas bênçãos, quantas são. E essa aqui é uma bênção. Ele carrega muito bem. Obrigado. Que alegria nós estarmos juntos, celebrando a nossa fé, celebrando o nosso Deus. Que privilégio podemos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos 13. Atos 13. Nós vamos começar a conversar esse mês sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E hoje nós começamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Vai ser mostrado aqui na tela um QR Code para que você possa baixar o esboço da mensagem e o boletim dessa semana. Se você não está recebendo lá no seu pequeno grupo, converse com o líder do pequeno grupo para que ele repasse semanalmente o boletim. Ele tem acesso em algum grupo de WhatsApp da sua rede e seria interessante que ele estivesse passando para todo mundo. Mas aqui na tela, pode mostrar no telão, por favor, o QR Code do boletim? Acho que travou alguma coisa lá em cima. Não vão conseguir mostrar? Acho que nós vamos continuar. Ao vivo é assim. Atos 13, do versículo 1 ao 12, nós vamos estar conversando sobre isso. Mas antes de nós entrarmos no texto bíblico, eu queria conversar com você sobre alguns conceitos básicos, alguns esclarecimentos iniciais com relação a essa temática. A primeira delas é nós entendermos que a nossa compreensão de Deus é limitada. Pergunta para a pessoa do lado se ela tem certeza disso. A nossa compreensão de Deus é limitada. 1 Coríntios 13, 12... usando a paráfrase A Mensagem, nós encontramos o seguinte texto: hoje não vemos as coisas com clareza, estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente, assim como Ele nos conhece. Hoje nós não sabemos tudo, mas um dia, quando estivermos na presença do Senhor, depois daquela formatura que todos nós teremos, você sabe a história do culto de formatura, né? Que você vai ser o único que não vai participar dele assim ativamente. Porque você vai estar aqui dentro de um caixão e todo mundo vai celebrar a tua formatura. E aí, a partir daquele momento de morte, você vai conhecer a Deus como você é conhecido. Não é lindo demais isso? Nossa compreensão do Espírito Santo não é clara. Pergunta a pessoa do lado se ela tem certeza disso. Pergunta se ela entende tudo sobre o Espírito Santo. Começo do século passado, um movimento carismático que faz com que os neopentecostais surjam, os pentecostais surjam. Esse movimento foi extremado, na realidade ele é uma reação ao racionalismo cristão do início do século XX, em que o sobrenatural, o milagre desaparece, tudo é explicável pela ciência. E surge o movimento pentecostal carismático e eles vão para o outro extremo. Toda reação tem a tendência de ser tão extremada quanto ao que estão reagindo. E eles vão para o outro extremo e tudo é milagre, tudo é emoção e ficam se criticando um ao outro. Graças a Deus a história está nos ajudando, o tempo está nos ajudando a corrigir esse desvio. E se você percebeu, hoje nós estamos muito mais no centro do que nas extremidades, não é assim? E isso é milagre de Deus. Nem esses, nem aqueles entendem tudo sobre o Espírito Santo. A grande bênção do movimento pentecostal é que ele nos fez discutir o Espírito Santo, a teologia do Espírito Santo, segundo as Escrituras. O interessante é que quando nós chegarmos lá, depois daquele dia da formatura, quando nós chegarmos lá e compreendermos todas as coisas, a gente vai dizer assim: ah, então era isso.
Não era nem aquilo, nem o outro, era isso. Ah, agora entendi. Terceiro, o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma energia cósmica. Esse pressuposto é fundamental, porque isso influencia como você lê as Escrituras. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Tudo o que nós sabemos foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo o que sabemos sobre todas as coisas, tudo o que sabemos foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 2, 9 e 10, de novo, lá na paráfrase A Mensagem. Por isso temos esse texto das Escrituras: ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas vocês, os que têm visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, fez o quê? O revelou a vocês. O Espírito, não satisfeito em mover-se na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. O Espírito Santo é uma pessoa que fala e deve ser ouvido. Como ele não é uma energia cósmica, ele é uma pessoa, e como ele tem uma tarefa de revelar Deus para nós e nos ajudar a perceber o grande amor e o agir de Deus, é muito importante nós termos em mente isso que ele fala e ele deseja ser ouvido. Agora nós vamos lá para Atos 13. Está com a sua Bíblia aberta aí, Atos 13? Versículo 1, ele começa falando sobre aqueles que lideravam a igreja como pastores. E daí no versículo 2, Atos 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. O que aconteceu enquanto eles oravam e jejuavam? O que aconteceu? Disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse texto é muito usado para missões. Eu imagino que você já ouviu milhares de sermões missionários usando esse texto, porque ele é muito bom mesmo, e ele fala sobre isso. Mas é interessante que nesse texto, nós encontramos uma característica da pessoa do Espírito Santo, que é falar conosco. Ele fala e ele deseja ser ouvido. Uma igreja viva que está servindo a Deus, ouve a voz do Espírito. Ouve a voz do Espírito quando está reunido, adorando a Deus, cantando, como nós fizemos, celebrando a ceia do Senhor. Mas ouve a voz do Espírito quando está reunido num pequeno grupo, quando está reunido num grupo discipular. Ouve a voz do Espírito quando é uma comissão que está planejando um evento. E essa igreja viva ouve a voz do Espírito. Por quê? Porque ela não apaga. Ela não apaga a voz do Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: não apaguem o Espírito. Não sufoquem o Espírito. Não impeçam que ele fale e seja ouvido. Nós podemos chamar esse tipo de pecado de omissão. Porque nós apagamos a voz do Espírito, nós não fazemos o bem que Deus deseja que nós façamos. Fazemos qualquer outra coisa, que pode até ser boa, mas não é o que o Espírito deseja que nós façamos. Tiago 4,17, vamos ler juntos esse texto? Pensem nisto, pois quem sabe e não faz... A igreja de Antioquia não se omitiu. Ela obedeceu ao toque do Espírito, e depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. A nossa igreja está impedindo que o Espírito nos dirija para fazer alguma coisa? Existe algum desafio na sua vida, algum chamado de Deus na sua vida, que você tem jogado para o lado, você tem fingido que não tem ouvido? Sabe aquela história que filho faz com o pai? Na terceira vez que você fala, aí a mãe vira e diz: parece que você é surdo. Acontece isso na casa de vocês? E muitas vezes isso acontece na nossa relação com o Espírito Santo de Deus. Você tem ouvido a voz do Espírito e tem obedecido? Ou você tem apagado
a voz do Espírito na sua vida. O Espírito fala e deve ser ouvido. Cuidado para não apagar a voz do Espírito na sua vida. O Espírito Santo, ele também é uma pessoa que se alegra. Pergunta a pessoa do lado aí, você gosta de estar perto de alguém que se alegra? Lá no Velho Testamento nós encontramos que a alegria do Senhor é o quê? Nossa força. E não é bom estar perto de uma pessoa alegre? Uma pessoa positiva? Eles jejuaram, oraram e enviaram conforme a voz do Espírito. Interessante que Atos 13, 2 e 3 diz, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que lhes tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eles não apagaram o Espírito, não entristeceram o Espírito, eles ouviram o que o Espírito estava falando, e eles fizeram mais do que isso, eles obedeceram ao Espírito. O Espírito de Deus se alegra quando nós vivemos em novidade de vida. Se você for lá para Efésios 4, você vai encontrar uma referência a isso. Efésios 4, a partir do versículo 25, diz, portanto, cada um de nós deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, não dê lugar ao diabo, o que furtava, não furte mais. O apóstolo está falando sobre a mudança de vida, sobre novidade de vida, sobre ouvir a palavra de Deus, as orientações de Deus e experimentar uma nova vida. E quando chega no versículo 30, ele diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Se você nasceu de novo e foi selado com o Espírito, eu garanto que já teve momentos em que você fez alguma coisa e aqui dentro fez assim. Já aconteceu? Amarrou o coração. Você não conseguia explicar o que é aquilo, mas ficou preso, ficou travado. O nome disso é pecado de ação. Pecado de ação é quando eu faço o mal que Deus não deseja que eu faça. Romanos 7,19, Paulo fala sobre essa luta que nós enfrentamos, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Nós não temos essa luta? O Espírito Santo de Deus entristecido, ele nos faz sentir esse toque, porque ele está começando um processo de nos levar ao arrependimento. Quem não tem esse toque é porque não tem o Espírito. Quem não tem o Espírito não é convencido do pecado. Quem não nasceu de novo acha que tudo é normal. Todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Não é assim? Tudo está certo. Mas quem conhece o Espírito de Deus, quem foi tocado por Deus, foi transformado pelo poder do novo nascimento, quem tem o Espírito como selo, como garantia de que pertence ao Senhor, na hora que ele peca, ele experimenta esse entristecimento do Espírito que diz, eu tinha planos melhores para você. Eu planejava que você vivesse de uma maneira melhor. Nosso desafio hoje é nós caminharmos pela vida sem apagar o Espírito, ouvindo o que Ele fala. Nosso desafio hoje é não entristecer o Espírito, vivendo a nova vida em Cristo. Mas também somos desafiados a viver cheios do Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito é uma pessoa que nos dá plenitude de vida. Avivamento só virá quando a igreja, eu e você, aprendemos a ouvir a voz do Espírito e buscarmos plenitude da presença do Espírito em nossas vidas. É interessante porque lá em Atos 13, a gente está lá de volta, a partir do versículo 4,
Eles são enviados pelo Espírito Santo e descem a Seleucia, e dali navegam para Chipre. Quando chega a Salamina, eles proclamaram a palavra de Deus. E a coisa vai andando até que eles chegam na frente do procônsul, autoridade local, e Elimas, o mágico, opôs-se a eles e à mensagem que eles pregavam. Dê uma olhadinha no versículo 9. Atos 13, 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito... E como é que Paulo está? Como é que ele está? Isso é plenitude da presença da terceira pessoa da Trindade na nossa vida. Cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Você já disse isso para alguém? Corajoso, Paulo, hein? Não tinha politicamente correto naquela época, né? Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Uau, que palavra! Sabe, aqui nós estamos falando do pecado de direção. Quando nós não entregamos a Deus o controle da nossa vida. Quando nós tentamos controlar a nossa vida como a gente controla a televisão. Você já ficou assistindo televisão com alguém que está com o controle? Principalmente se é o homem. O homem, quando está com o controle, o que ele faz? Ele senta e assiste. Afinal de contas, o cabo tem 500 e poucos canais para quê? A gente tem que aproveitar o que a gente paga mensalmente, não é? É esse o raciocínio. Não é uma sensação horrorosa quando alguém está com controle? Aí a pessoa que está com controle levanta, vai tomar água. Qual é a primeira coisa que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Nós temos uma necessidade absurda, é o pecado que habita em nós de ter o controle. No nosso relacionamento com o Espírito Santo, a coisa não é muito diferente. Nós queremos ditar as regras. Nós queremos dizer qual é o melhor momento, qual é a melhor maneira. Nós queremos dizer o que nós temos que dizer ou o que nós temos que não dizer. O meu desafio, o seu desafio como discípulo de Jesus é entregar o controle da nossa vida para o Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito. Isso é viver uma vida plena da presença do Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios, você encontra uma referência a essa encher-se do Espírito. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se o quê? Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Quem se deixa encher pelo Espírito consegue dar graças em todas as coisas, porque essa pessoa começa a ver a vida, as circunstâncias, as outras pessoas, como Deus vê. Eu reajo às circunstâncias, às situações, como Deus reage. Eu falo o que Deus falaria, eu me transformo em boca de Deus, eu me transformo em mãos de Deus, eu me transformo em pés de Deus na nossa sociedade. Na realidade, eu me transformo num grande testemunho de Jesus. Mas eu tenho que me deixar encher. Você percebe que existe uma decisão? Tá bom, eu não vou pegar o controle. É essa a decisão. Eu vou ficar aqui, pode ficar com o controle. Eu vou assistir o programa que você quer. Olha lá, tem um aqui apavorado com a possibilidade. Apavorado. Ele deve ser daqueles que segura o controle e não larga para ninguém. Mas a ideia é essa. Eu não vou segurar o controle e mais, eu vou ser grato pelo programa que está na tela. Porque quem está com o controle
da minha vida sabe o que eu preciso assistir. Sabe o que é melhor para mim. Sabe o que vai me ajudar a crescer, a impactar a sociedade, a abençoar a minha família. Você está sendo desafiado hoje a se deixar encher pela presença, pelo poder, pelo agir do Espírito Santo de Deus. Leonardo Ravenhill, ele faz uma citação que eu achei interessante, eu compartilho com vocês. Você não pode se iludir só porque agora sabe mais sobre o Espírito Santo e leu mais livros. Deus não pediu para você ser uma biblioteca ambulante. Ele pediu para você ser cheio da personalidade dele. É isso que Deus pediu. É bom lermos a palavra de Deus, é bom lermos livros que existem, claro, mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que essas leituras ajudem você a permitir que o Espírito encha ainda mais a sua vida. É bom ler a Bíblia toda num ano, ler o Novo Testamento num ano, mas o objetivo é mais do que simplesmente dizer, li mais uma vez a Bíblia. Não, o objetivo é que, ao ler a Bíblia, eu descubra mais da presença de Deus em mim. O Espírito tenha mais controle da minha vida. Porque só assim eu vou experimentar algo que o Espírito Santo faz em nós, que é trazer liberdade para nós. O Espírito Santo, como uma pessoa, ele promove libertação na nossa vida. Se você continua lendo Atos 13, eles têm um grande entrevero lá. Paulo vira para ele no versículo 9 e diz: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade, quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está o quê? Contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. É porque nós somos libertos das nossas mazelas que nós podemos ajudar outras pessoas a serem libertas das suas mazelas. É porque eu experimento cura da minha alma, é que eu posso ajudar outras pessoas a experimentar cura da alma delas. Não tem como terceirizar. Talvez você já tenha acordado de madrugada com uma sensação de que alguém está tentando estrangular você, ou com uma opressão demoníaca, que parece que algo muito ruim vai acontecer com você. Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência. Alguém já acordou assim de madrugada? O que você faz ali é repreender, em nome de Jesus. O diabo muitas vezes vem e tenta nos oprimir no sono, mas muitas vezes existem dias que eu acordo e parece que o dia está pesado. E eu tenho que repreender dizendo: Deus, esse dia não precisa ser pesado, porque eu estou com o Senhor. E o teu Espírito é maior. Deus é infinitamente maior do que Satanás. Deus é incomparável. Amém? E é por isso que quando uma pessoa manifesta possessão demoníaca, e existem pessoas que vivem isso, em nome de Jesus, nós que fomos libertos por Deus, nós que carregamos o Espírito Santo, podemos ajudar essas pessoas a serem libertas. E apresentamos Jesus. Que quando você ora e o demônio sai da pessoa, ela precisa aceitar Jesus. Se não, volta e volta mais. Ah, pastor, isso não é coisa de igreja pentecostal? Não, isso é coisa de igreja de crente. Isso é coisa de quem acredita na Bíblia. Pastor Russell Shedd, grande estudioso da palavra, ao invés de falar em possessão e opressão demoníaca, ele falava sobre demonização. E ele dizia: a palavra no grego que eu encontro é demonização. Essa pessoa está demonizada, ou seja, Satanás está assumindo o controle da vida dessa pessoa. Em alguns momentos esse controle é mais leve, em outros momentos esse controle é tão forte que até fisicamente ele toma conta daquela pessoa. Mas não é verdade que existem pessoas possuídas pelo inimigo que não estão babando nem falando grosso?
Mas pelas obras dessa pessoa, pelas palavras dessa pessoa, você diz: isso é o cão chupando limão. É só Satanás para falar o que essa pessoa está falando e fazer o que ela está fazendo. É por isso que, cheios do Espírito, nós podemos levar essas pessoas a experimentar a obra do Espírito de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Então o Espírito vai convencer essas pessoas para que elas conheçam ao Senhor. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Mas Jesus se fez justiça por nós. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. A pessoa do Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade e vai guiar essas pessoas. Só que você terá esses embates, sabendo que maior é aquele que está com você do que o que é contra você. Cheio do Espírito, Paulo tem esse embate com alguém que estava demonizado, interferindo naquele momento. E sabe qual foi o resultado de uma pessoa cheia do Espírito? Atos 13, 12 nos fala sobre isso. Atos 13, 12. O procônsul, que estava no meio de tudo aquilo, vendo o que havia acontecido, o que aconteceu com ele? Creu profundamente impressionado com o quê? Com Paulo, com a palavra de Paulo? Com o poder de Paulo? Impressionado com o quê? Com o ensino do Senhor. Não foi com o show pirotécnico lá, de Elimas ameaçando, e ele era mágico, todo mundo conhecia, e de repente Paulo diz: então você vai ficar cego, e ele fica, e ele sai tateando. Não foi com isso que o procônsul ficou impressionado? Nós temos a tendência de ser atraídos por esse tipo de coisa e de achar que as pessoas vão ser tocadas com esse tipo de coisa. Meus queridos, eu conheço pessoas que foram curadas milagrosamente, libertas milagrosamente por Deus, e isso não fez com que elas crescem em Deus. Sem arrependimento não há perdão de pecado, sem arrependimento não há como começar uma nova vida. E esse arrependimento vem da palavra do Senhor. Veio do ensino que Paulo estava entregando, ministrando, e que impactou a vida daquele homem. O Espírito Santo fala, e fala para ser ouvido.